paz do Senhor, queridos, tudo bom com vocês? Eu quero trazer hoje para você como vencer o pecado sexual, tá? Então, se você tem esse problema, se você conhece alguém que tem esse problema, fique ligado nesse vídeo, que aqui você vai aprender como quebrar o processo do pecado sexual logo no início. Antes de iniciar, eu quero te pedir para você deixar o seu like aqui, para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, que não custa nada para você, mas ajuda demais o nosso canal a crescer e assim alcançar outras pessoas, tá bom? Então eu conto com a sua ajuda nisso daí. Vamos lá então? É o seguinte, hoje existe um problema muito sério do pecado sexual. Quando eu falo de pecado sexual, talvez não seja o ato do pecado sexual com outra pessoa, mas pode ser também, por exemplo, com a pornografia. Hoje você tem o mundo na palma da sua mão, no seu celular, tá? E, infelizmente, o que acontece com isso? Eu não sei se você sabe, mas a indústria pornográfica faz mais de um filme por dia. E as pessoas têm ficado muito presas nesse pecado e elas não têm conseguido se libertar. Esses dias alguém chegou em mim no Instagram perguntando como que fazia para vencer esse pecado que estava prendendo tanto ele. Então eu fui estudar sobre isso e eu entendi como você consegue vencer esse pecado. Só existe uma forma, é claro, tirando questões bíblicas, tirando questões aonde você é liberto. Porque o que eu tenho visto? Muitas pessoas, sabendo que é liberto, mesmo assim, acabam cometendo novamente esse pecado. Por que eles cometem? Porque eles não tomam cuidado com o início desse pecado. Eu não sei se você sabe, mas todo pecado tem um processo. E o pecado sexual é um pecado que você tem que quebrar ele logo no início. Então, se existe alguma situação que faz você sentir desejo de cometer esse pecado, você tem que cortar ele. Você tem que acabar com o processo no início. Eu não sei se você sabe, o seu corpo, o seu cérebro, os seus hormônios, eles são atraídos pelos seus 5 sentidos, né? Pela sua visão, pelo seu paladar, pelo seu tato, pela sua audição e etc. E o pecado também, ele usa esses instintos seus para fazer você pecar. Então, por exemplo, quando eu fazia curso de líderes, há muitos anos atrás, eu aprendi algo. Por exemplo, naquela época não existia celular, né? Só existia computador e poucas pessoas tinham acesso. Então, as coisas pornográficas ficavam em bancas. Então, uma vez o professor falou algo muito interessante para mim. Vocês querem evitar o pecado sexual? Se vocês sabem que na rua X tem uma banca onde você vai ver uma revista pornográfica, passa por outra rua, não passa por aquela rua. Olha só, uma simples tática, um simples segredo, ele pode mudar totalmente o rumo do pecado sexual. Ele pode evitar o pecado sexual. Então, se você quebra o início disso, o que tem feito você cair nesse pecado? O que é? É o seu celular? É o seu Facebook? É o seu Instagram? É o seu WhatsApp? O que é? É o grupo? O que é que tem feito você acabar caindo nesse pecado? Se você quebra, se você corta esse processo no início, você consegue vencer. Por quê? Quando você já sente o desejo de fazer aquilo, é muito difícil você quebrar o processo. E aí você vai acabar pecando. Você vai acabar se entregando, né? E depois vai ficar arrependido. Então, eu quero deixar esse vídeo para você, eu quero deixar essa palavra para você. Quebre o processo no início. Não deixe passar da primeira fase do pecado, que é a atração. Não se sinta atraído, não deixe com que as circunstâncias te deixem atraído para o pecado sexual. E aí você vai conseguir vencer pelo menos 90% deles, tá bom? Quero deixar esse vídeo para você e declarar para você que é possível sim vencer. Se você quebra a rotina do pecado sexual, se você quebra no início, você consegue vencer sem problemas o pecado sexual, tá bom? Fica essa dica aí para você. Não esquece de compartilhar esse vídeo para nos ajudar. Aquele abraço em nome de Jesus.